hoje temos aqui o lançamento do programa FIT, Fostering Innovation in Tourism, a edição de 2020, com o apoio e a participação do Turismo Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo. Teremos o Sérgio Guerreiro, do Turismo Portugal, que irá detalhar todo o programa FIT, e agora de início, uma intervenção da Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sobre a necessidade e oportunidade da inovação no turismo, a quem eu dou as boas-vindas à sua presença aqui nos nossos webinars e a quem eu passo a palavra. Muito bem, muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Roberto, por esta organização massiva de webinars. Sei que têm corrido lindamente, espero que este também não fuja à regra. Farei um esforço para que assim seja. E aproveito naturalmente para cumprimentar também o Sérgio, que tem tido um papel fundamental na dinamização da inovação também do turismo, à semelhança do Nest, como é óbvio, e cumprimento também todos os empreendedores, os representantes das incubadoras, que estou certa que estão do lado lá, nesta altura, também das aceleradoras, as universidades, todos os polos científicos, tecnológicos, algumas autarquias que têm tido um papel fundamental também na dinamização da inovação por estas comunidades, as empresas privadas, muitas delas associadas do Nest, precisamos de mais associadas, mais empresas associadas para esta grande causa que o Nest abraça, também VCs, Business Angels, enfim, esta grande e ambiciosa comunidade de empreendedores e de investidores que apoiam a causa da inovação, seja no turismo, seja noutros setores. E, portanto, espero que estejam bem de saúde e espero que estejam também energizados para esta fase nova que estamos a atravessar. É uma fase que implica profundas mudanças. Temos feito um grande esforço também do lado público, do lado do governo, para poder garantir as melhores condições para todos nesta fase de profunda mudança. Eu não vou abordar muito as medidas que têm até ao momento sido anunciadas, mas não quero deixar de perder esta oportunidade, para vos dar nota que, com certeza já saberão, foram anunciadas medidas importantes para as startups ainda esta semana. São medidas que visam, sobretudo, instigar aqui alguma tranquilidade num cenário, como eu dizia há pouco, de profunda mudança. E essas medidas, penso eu, que vão de encontro a muitas expectativas e necessidades da comunidade. Não a todas, admito eu também, não a todas. Esse é um trabalho do lado do governo que está a ser feito em contínuo, mas ainda assim admito que o alcance das medidas tenha impacto, do alcance seja abrangente, ainda assim, e que o impacto seja de feição, instigando maior tranquilidade a todos. Para além das medidas que foram anunciadas e que podem ser encontradas também no site Covid Estamos On, um site que sistematiza todas as medidas anunciadas pelo Governo, também foram anunciadas medidas mais transversais, que basicamente passam pela linha de microcrédito do Turismo Portugal, e aí os empreendedores e as suas startups também são elegíveis, muitas destas empresas são microempresas, e portanto peço-vos que explorem esse instrumento. É um instrumento que se caracteriza por uma imensa rapidez no processamento do pedido. Também as medidas de outra natureza, nomeadamente linhas de crédito junto da banca. Sei que é mais difícil para os empreendedores, sei bem, mas ainda assim não quero deixar de dar nota que temos gavetas específicas para microempresas no que toca a essas linhas, que podem solicitar também financiamento na ordem até ao limite de 50 mil euros. E, portanto, peço-vos que explorem, se ainda não fizeram, e se tiverem alguma questão também estou naturalmente disponível. Mas eu não venho aqui falar das medidas, vim a falar sobretudo da inovação e de que forma é que a inovação pode ser uma saída para o estado em que nos encontramos. Dizia recentemente um elevado responsável da alta patente da OCDE que a saída para a pandemia só se podia antecipar essa saída por via da ciência e da inovação. E se isto é verdade no que toca à saúde pública, também é verdade para a economia.
Portanto, aqui as duas palavras de ordem são, de facto, primeira a inovação e a segunda a confiança. E eu tenho dito isto por diversas vezes nas minhas diversas intervenções. É necessário, na primeira derivada, resistir, daí eu ter referido as medidas que foram oportunamente anunciadas, e depois de resistir ao impacto, depois de resistir a este choque, temos que encontrar oportunidades nestas dificuldades por via da inovação e por via da confiança. Temos que acreditar que é possível. E, portanto, inovando, acreditando, instigando confiança no destino, no turista, para que encontrem um Portugal seguro, eu acho que deve ser de facto a prioridade de todos nós. Existem muitos frameworks que endereçam estas matérias. Eu escolhi aqui 5 para refletir, escolhi um que se baseia nos 5 Ds, e gostava rapidamente de partilhá-lo convosco. Basicamente, e eu andei, como sabem, noutras vidas muito ligada também ao mundo VC, mas dizia eu que há vários frameworks para instigar a inovação, e eu escolhi um que se baseia nos 5 Ds, e muito rapidamente queria partilhá-lo convosco, porque eu acho que privilegia uma forma sintética e muito assertiva até, para podermos sair todos da nossa área de conforto. E então os 5 Ds basicamente descrevem-se desta forma. O primeiro D significa detect, identificar oportunidades, colocar os nossos óculos especiais, estes olhos de criança, os olhos de criança, para instigar a curiosidade e identificar oportunidades. E essa identificação de oportunidades pode ser feita a variedíssimos níveis. A nível da gestão dos recursos humanos, a nível ambiental e de engenharia hoteleira, a nível das operações hoteleiras, a nível da distribuição e comunicação turística, a nível da gestão turística de património. Enfim, eu poderia identificar aqui um ilimitado número de temas que poderiam suscitar esta identificação de oportunidades. E é muito importante também que o empreendedor pense assim, porque muitas vezes o empreendedor começa por desenvolver algo e muitas vezes ainda não identificou a oportunidade para que esse algo seja útil. E, portanto, é necessário, de facto, identificar as oportunidades primeiro, e aí este meu primeiro D do detect, de modo a identificar as oportunidades. O segundo D tem a ver com defend. Depois da identificação das oportunidades, temos que defender algo que é valioso. E eu já o disse, na minha opinião, o que é valioso nesta altura é instigar confiança. Esta é, de facto, a palavra de ordem: inovar e instigar confiança, e, portanto, temos que defender este valor, instigar confiança, para que possamos reafirmar o turismo, fazer a retoma com tranquilidade do turismo, defendendo este valor que me parece de absoluta importância para todos nesta altura. Se todos nós promovermos projetos com este valor, instigando confiança, estou convencida que conseguiremos uma escala absolutamente extraordinária e seremos reconhecidos internacionalmente por causa disto. Este sentido de unidade à volta da confiança, do acreditar, parece-me a mim extremamente importante. O terceiro D tem a ver com o destroy mitos, destruir mitos, discutir o status quo. O novo status quo tem que ser o KO, estar completamente knockout, a disrupção até ao extremo, pensar fora da caixa e, portanto, destruir mitos, depois de identificar oportunidades, depois de defender este valor que vos dava há pouco conta, de instigar confiança e acreditar, destruir e romper, enfim, destruir muros e garantir que há novos status quo, e em particular o novo status quo é de facto o novo QO, de modo a garantir que as soluções são de facto inovadoras face às outras que populam por esse mercado fora. O quarto D tem a ver com desenvolvimento, e eu acho que aqui é muito importante, é o deploy, e é muito importante pensarmos no desenvolvimento numa comunidade alargada. E isto é importante porque muitas vezes uma startup está a desenvolver uma solução e deve o fazer sempre em estrita articulação
com a comunidade empreendedora. A soma de cada um dos contributos há de ser enorme se trabalharmos em equipa, se trabalharmos em conjunto. E aqui os programas de ideação e os programas de aceleração têm e providenciam um enquadramento muito, muito positivo para se possa desenvolver soluções de forma conjunta, articulada, e nós tivemos, nesta altura de pandemia, imensos exemplos, inclusivamente foram reconhecidos pela OCDE, como saberão, dando conta que Portugal desenvolveu imensas soluções nesta altura de pandemia, muito graças à dinamização que foi promovida por comunidades de empreendedores que se organizaram de forma completamente orgânica, completamente voluntária e que nesta lógica de comunidade conseguiram fazer o drag along, não é? De muitos outros players, e é assim que de facto que uma startup deve trabalhar e que desta forma também instiga confiança depois nos VCs que a apoiam e que investem. O último D é aquilo que nós devemos fazer continuamente todos os dias, é o DeFi, é o desafiar-nos em contínuo. Isto acaba por ser um círculo virtuoso, é um ciclo virtuoso, e depois de identificarmos oportunidades, depois de defendermos essas mesmas oportunidades à luz de determinados valores que encontramos como prioritários, neste caso, como eu dizia há pouco, seria este valor importante nesta altura, instigar a confiança. Depois de destruir mitos, depois de desenvolver as soluções, então desafiar-nos continuamente, fazendo disto de facto um ciclo virtuoso e frutuoso e profícuo para todos nós. E é esta reflexão que eu gostaria de vos deixar, pensando que do lado público terão sempre parceiros extraordinários, desde logo o Turismo de Portugal e o Nest, mas também quero acreditar a Secretaria de Estado de Turismo. A Ana Mendes Godinho fez um trabalho absolutamente extraordinário, que eu tenho um privilégio imenso de continuar, de ver continuar, e estarei naturalmente disponível para continuar e melhorar esse trabalho. A propósito disso, não queria deixar de dar nota que uma das maiores limitações que muitas vezes os empreendedores encontram ou identificam tem a ver com o financiamento. Eu hoje também tenho o gosto de anunciar o início de uma call promovida pela Portugal Ventures, a Fostering Innovation in Tourism, que basicamente visa dinamizar estes projetos inovadores de base turística através de um apoio, de um investimento, de um ticket que permita viabilizar estes modelos de negócio. O investimento a realizar pela Portugal Ventures será até o limite de 100 mil euros por projeto, e esta call vai estar aberta até maio, até 21 de maio. Portanto, depois peço-vos que explorem também esta informação junto do site do turismo do Portugal Ventures e basicamente aquilo que está em causa é Portugal Ventures fazer aqui um pré-screening dos projetos submetidos e através de painéis de avaliação com peritos nacionais e internacionais, como tem sido o modus operandi da Portugal Ventures, decidir ou não pela apresentação de uma term sheet aos promotores. Sendo certo que, se tudo correr de feição, há expectativa do acordo de investimento poder ser firmado logo após o verão, ainda no mês de setembro. E, portanto, queria dar-vos nota que estamos juntos com e pelo nosso turismo. A inovação e a confiança são duas palavras de ordem, já o eram no passado, mas hoje ainda mais, e estarei naturalmente disponível para vir responder a qualquer questão e, sobretudo, para trabalhar convosco em prol deste nosso turismo. Muito obrigada a todos e até já! Muito obrigado, Rita. Segue-se então Sérgio. Sérgio, traz eventualmente uma apresentação? Sim, tenho. Estou a tratar do assunto.
Ok, sim senhor, estamos a ver perfeitamente os teus Ok, slides. já conseguem ver? Isto Sim. é um new normal, mas não é um new normal muito confortável, devo dizer, e portanto vamos ver se corre bem. Perfeito, vai bem. Cabe-me no fundo apresentar aquilo que é a nova edição do programa Fostering Innovation in Tourism para 2021, e a agenda eu vou procurar ser o mais breve possível. A agenda, grosso modo, primeiro apresentar e fazer um pouco do que é o FIT e um balanço das edições anteriores, perceber como é que chegámos até aqui, qual é o estado, como é que vemos isto, e depois as grandes linhas para o programa 2021, com algumas alterações e alguns estímulos que acho que a situação atual exige. Ora bem, primeiro, o que é o programa FIT? Foi um programa que nós lançámos em 2016, e no fundo o objetivo foi aproveitar aquilo que era uma dinâmica muito interessante do ecossistema em Portugal e tentar estruturá-lo e também aqui muito honestamente trazê-lo a trabalhar o setor do turismo de uma forma estruturada. Começámos a trabalhar a inovação um pouco antes, de uma maneira, eu diria, como uma startup, experimentando, errando, testando, e esta rede FIT que criámos em 2016, o objetivo foi, grosso modo, alinhar um conjunto de parceiros que iam fazer este caminho connosco de desenvolver novas ideias de negócio e novos projetos no turismo. Temos hoje 42 incubadoras na nossa rede, que têm trabalhado, eu diria, muito de perto connosco e feito um trabalho que podemos dizer bastante positivo, e esse trabalho, grosso modo, materializou-se no desenvolvimento de programas de ideação e de aceleração, e nós, aproveitando também, e é aquela que era também, para além do financiamento das lacunas que sentimos, que foi a necessidade de colocar as empresas, as startups, o mais próximo do mercado possível, e também aquilo que fizemos foi instigámos e financiámos a participação de startups em feiras internacionais. Neste momento estamos numa situação em que não há feiras internacionais e, portanto, o futuro dirá o que é que será a nossa atuação neste domínio. Ora bem, o que é que nós já fizemos em termos do FIT de 2017 a 2019? Já tivemos mais de 40 programas, que representou, por parte do Turismo Portugal, um investimento de mais de 3 milhões de euros. Participaram nestes programas, quer em ideação, quer em aceleração, quase 900 startups. O balanço que fazemos é na área da ideação, que foi uma área muito importante. Nós precisamos de ter geração de ideias bastante avultada, e aqui procuramos que os programas de ideação, e este ano voltamos a focar esse ponto, é que elas se façam, sobretudo, em ligação com as escolas de hotelaria do Turismo Portugal e depois com os politécnicos e as universidades, e aquilo que procuramos na ideação é primeiro formar e capacitar também quem está nas escolas de educação, para que sejam eles próprios empreendedores. Acho que é isso que as empresas hoje querem, e, portanto, isso permite-nos também não apenas uma geração de ideias massiva, mas também chegar a todo o território nacional. As nossas escolas estão desconcentradas em todo o território nacional, porque este é um fenómeno que todas as regiões, eu diria mais do que nunca, todas as regiões precisam de ter este estímulo e ter o surgimento de novas ideias e de novos projetos. No campo da aceleração, acho que o progresso também foi muitíssimo interessante. Nós conseguimos alargar a base de conhecimento de uma forma bastante significativa, conseguimos promover o teste de soluções e de validação de modelos de negócio, conseguimos envolver crescentemente empresas, e aqui eu não posso deixar de dizer que a primeira vez que fiz uma sessão de inovação, na altura pareceu-me uma enorme vergonha, hoje olho para ela com orgulho, foi numa BTL em que fizemos uma palestra sobre inovação, e estava eu, o Manuel Tanger e rigorosamente uma pessoa a assistir, e portanto esta também foi uma história de resiliência, de ninguém desistir, porque acreditávamos que estávamos no caminho certo. Felizmente hoje temos empresas e temos grandes grupos hoteleiros nacionais, os principais grupos hoteleiros nacionais, a participarem nos programas, a financiarem os programas, a utilizarem as startups nestes momentos, e portanto achamos que isso é absolutamente essencial, e portanto a história que temos até agora é uma história eu diria, bastante positiva, e estamos muito contentes com os resultados alcançados. E eu diria que, se quisermos, o auge do que tivemos aqui foi a final da UNWTO Startup Competition
num período que parece que já foi há muito tempo, mas foi em janeiro deste ano, em que tivemos 3 startups portuguesas entre 16 finalistas e 2 vencedoras em 6 categorias, e portanto foi um trabalho extraordinário. E mais uma vez, e a senhora Sarsado já falou disto, o poder da inovação eu acho que mostrou-se e mostra-se cada vez que temos um período difícil. A OCDE destacou Portugal como um caso e é como o país que mais soluções teve em contexto de Covid para dar volta aos problemas que a crise nos trouxe. Por outro lado, e aquilo que temos assistido e assistimos com muito contentamento, é que também nesta altura muitas startups, e hoje está uma altura muito difícil para as empresas, mas temos muitas startups que hoje provavelmente estarão a vender mais do que venderam no passado. Porquê? Porque estão prontas a resolver problemas que as empresas têm de uma forma ágil e não conhecem o não é possível ou o é difícil, e felicitamos as startups por esse processo. Em termos, como dizia, a participação em feiras foi também um processo muito interessante e o feedback que tivemos todos foi muito interessante. Tivemos bastantes startups a participar e há aqui um tempo, eu diria que este também vai ser um exercício que faremos de avaliar qual o melhor modelo, se são as startups típicas, nas feiras típicas de turismo, se serão as feiras tecnológicas. Há aqui um trabalho a fazer, mas isso tudo depende de como o mercado de business travel se comportará no futuro. Agora, no fundo, aquilo que nos traz hoje aqui, que são os programas para 2021, e aqui também partimos, é um modelo novo, o primeiro modelo que temos aqui de fazer isto em 2 anos, e resulta de 2 fatores muito práticos. O primeiro tem a ver com a crise atual e, portanto, é impossível pensar e estimular startups a desenvolver projetos e envolver empresas no momento em que as prioridades têm que ser outras e têm a ver com a sobrevivência. Já se falou sobre o assunto. Segundo, porque também aquilo que as lições que estávamos a ter era que alguns dos programas tendiam a resvalar para um ano seguinte, e portanto esta adaptação permite primeiro que se prepare com calma e que se estruture com calma os programas para 2021, que por outro lado se consigam envolver as empresas, e essa é uma das notas que gostávamos de transmitir. Se queremos e se acreditamos que as startups podem ter um papel fundamental para ajudar o setor, este é o momento de o fazer de uma forma muito prática e de transferir essa inovação para as empresas. Estamos todos a trabalhar nas várias medidas que temos em cima da mesa para que, quando a recuperação vier, Portugal esteja na linha da frente na recuperação, e para isso precisamos de rapidamente introduzir inovação em tudo o que fazemos, e portanto daí também esta nota de termos um programa mais amplo e o estímulo que lançamos aqui. As candidaturas neste momento já estão abertas, estarão abertas até 22 de maio, e o compromisso que nós temos do lado do Turismo Portugal é que no dia 12/6, o mais tardar, mas 12/6 é a nossa data de compromisso, de divulgarmos os resultados das candidaturas e, portanto, a partir daí podermos ter o processo de contratação e todos esses processos. Os programas que se realizem ao abrigo deste programa deverão terminar no limite até 31 de julho de 2021. As candidaturas far-se-ão através do e-mail startups.turismoportugal.pt. As incubadoras que fazem parte da nossa rede já receberam o invite. Aquilo que a rede está sempre aberta, e esse também tem sido um processo muito interessante. Começámos com 26 incubadoras e aceleradoras, hoje em dia temos 42. Acreditamos que ainda há muita gente que pode entrar no processo. Eu diria que também há aqui um estímulo para que as universidades também se possam perfilar como partes importantes deste processo, e portanto quanto mais geração de ideia e mais massa crítica conseguirmos juntar aqui, melhor. Aquilo que também uma inovação que fizemos neste programa, temos 2 regulamentos diferentes. Temos um regulamento para programas de ideação e temos um regulamento para programas de aceleração e de inovação aberta, e separámos isto propositadamente porque eles têm, eu diria, naturezas diferentes, especificidades diferentes e também modus operandi diferentes. Ou seja, nos programas de ideação, aquilo que
que privilegiamos é uma ligação com as nossas escolas, e as nossas escolas, que se quiserem, são as antenas que temos no território para dinamizar esses processos, e portanto aqui uma colagem do calendário da execução destes programas ao calendário escolar, e há aqui sempre um trabalho de adaptação que temos que procurar fazer com aquilo que são as disponibilidades das escolas, e portanto esse é um processo. A dotação, também definimos como inovação para este ano, dotações específicas para o regulamento de mediação e para o regulamento de aceleração, e aqui também uma nota que gostava de salientar, e foi um exercício, foi um objetivo assumido por nós, não baixamos, pelo contrário, a dotação global do programa, e portanto aqui um esforço que fizemos do nosso lado, porque as necessidades nesta altura são mais do que muitas, de mantermos o orçamento, porque acreditamos que este é um veículo importante. Portanto, aqui o que financiamos, temos 250 mil euros para programas de ideação, financiamos até um máximo de 1.800 euros por cada startup, e os programas terão no máximo 35 startups participantes. Os desafios da ideação estão muito ligados, e essa era uma nota que também gostávamos de deixar aqui, olhar para os desafios que a crise atual nos traz e, portanto, apoiar muito e pensar muito nas pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm que fazer a transição para o digital o mais rápido possível, com soluções que sejam o mais affordable possível, porque elas não têm capacidade financeira para soluções que já existem no mercado, mas que são muito dispendiosas, e portanto aqui eu diria que um foco nas soluções digitais para PMEs, também muito pensar no território e nos desafios que o território tem hoje, e pensar muito no tema da sustentabilidade. Como já tive a oportunidade de falar em webinars anteriores, acreditamos que desta vez este intervalo que se tem feito de falar menos de sustentabilidade não quer dizer que a sustentabilidade fica adiada até recuperarmos a economia. Acreditamos que a recuperação da economia se fará passo a passo com a temática da sustentabilidade, e portanto é importante ter aqui os dois fatores ligados. Quanto ao regulamento de aceleração e de inovação aberta, a dotação são 950 mil euros, e aqui o financiamento que temos, que propomos, é 4 mil euros por startup, programas com um máximo de 20 startups. Cada incubadora pode propor até 3 programas, sendo que um obrigatoriamente tem que ser de inovação aberta, e quando dizemos inovação aberta tem que ser feito em parceria e cofinanciado por empresas, e portanto aqui a lógica é acelerar o teste no mundo real das empresas e testá-lo na realidade empresarial das empresas. Temos os programas, eu diria, mais avançados e aqueles que mais resultados têm do ponto de vista das vendas das startups e da introdução da inovação, são estes em que o trabalho é de par a par com as empresas. Gostávamos de ter em todos os programas de aceleração parcerias com associações empresariais e com empresas, para que a inovação e para que estes produtos que estão numa fase mais adiantada se materializem em introdução de soluções nas empresas. E por isso também aqui o que fizemos foi ter um fator de majoração, em que vamos apoiar até mais 20 pontos percentuais aqueles programas que tenham adoção e realização de pilotos com empresas, ou aqueles que obtenham até ao fim da entrega do relatório final financiamento. E é, portanto, aqui, com toda a transparência e honestidade que sempre nos caracterizou, aquilo que queremos é que as aceleradoras façam também aqui este trabalho, para além do trabalho brilhante que fazem de mentoria e de juntar parceiros, que tenham aqui um forcing final para que a adoção da inovação seja feita pelas empresas. Essa é a condição sine qua non para que o programa tenha efetividade e para que continuemos a ter um número crescente de startups que estão no mercado, que vivem. Nada pior do que termos, e acreditem que já vimos ideias muitíssimo interessantes e soluções muitíssimo interessantes, inclusive internacionalmente reconhecidas, que depois não conseguiram fazer o caminho para a sua implementação e para o seu desenvolvimento no mercado. Um problema era o financiamento. A senhora Secretária de Estado já anunciou aquilo que é a call
da Portugal Ventures ligado aos nossos programas e, portanto, que ajudarão aquelas startups que ainda precisam de um extra mile para desenvolver business plans, para desenvolver marketing, etc., para aprofundar os seus trabalhos, mas também aqui a parceria com as empresas é fundamental, porque se as empresas não comprarem, o esforço acaba por ser inglório e depois vemos cair soluções que tinham enorme potencial para nos ajudar a ser melhores e depois acabam por se perder. Em termos dos desafios, alargámos um pouco os temas, a sustentabilidade mais uma vez e a experiência dos turistas são duas prioridades absolutas. Acreditamos que os turistas vão querer cada vez mais tecnologia, não é por estarmos fechados e imersos em tecnologia que vamos querer menos, vamos querer que essa tecnologia nos ajude a ter mais confiança nos sítios em que visitamos, a poder evitar aglomerações se o quisermos fazer, a querer mover-nos o mais simplesmente possível nos territórios, a perceber o que podemos ou não podemos fazer. Eu diria que o tempo vai ser uma variável que vamos ter que gerir muito bem e a tecnologia e também os dados, e aqui era outra nota que também queríamos deixar, ter dados que ajudem quer as empresas, quer os turistas a tomar melhores decisões são absolutamente essenciais. E depois o último ponto que tem a ver com as otimizações das operações de negócio. Toda a research que temos visto aponta para que a generalidade das empresas do turismo, mas pensando na hotelaria, por exemplo, em particular, o tema da redução de custos operacionais está completamente em cima da mesa como uma das necessidades e, portanto, acreditamos que aqui a tecnologia tem que fazer o seu papel de enabler da melhoria da rentabilidade das empresas. E pronto, a minha apresentação termina aqui. Acho que queria só pedir mais uma vez, agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos que têm participado neste caminho, estimulá-los a pensarem em soluções que sejam arrojadas e que nos ajudem a introduzir inovação no setor. Este é o momento em que a comunidade empreendedora tem que dizer mais uma vez presente e no fundo, fazer o caminho. Deixamos aqui os nossos contactos, a apresentação fica disponível. Toda a informação também está no portal do Turismo Portugal, portanto, qualquer dúvida, estamos perfeitamente ao dispor. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sérgio. Havia aqui um reparo que algumas pessoas fizeram em relação a um e-mail que tinhas na tua apresentação que tinha um typo, tinha aqui uma falha de uma letra, mas eu acho que em Portugal estava Portugal, mas eu penso que agora neste teu último slide, se puderes outra vez colocar, por favor. Acho que estava tudo direitinho e era bom as pessoas terem só aqui a oportunidade de anotar. Talvez no inicial tenha havido uma gralha. Isto já são... Mas conseguem ver? Não conseguem ver? Ainda não, mas o último slide eu acho que tinhas todas as informações. Sim, é startups@turismoportugal.pt. É o... Startups, eu escrevo aqui. Deixa-me só... Portugal.pt. Ok. Não conseguem ver? Já Algum problema na partilha? Já Ok, coloquei. perfeito. Ok. Perfeito. A questão do R omisso. Sim, pronto, de qualquer maneira, dizer aqui, se calhar que não clarifiquei. Este programa é um programa que é desenhado para a nossa rede e, portanto, para a rede de incubadoras que já celebrou o protocolo. E, portanto, a lógica aqui é quem já está na rede já tem esta informação perfeitamente especificada, quem ainda não está na rede, o passo, no fundo, há uma adesão à rede e, a partir daí, passam a poder ser beneficiários do programa. Aquilo que queremos com esta rede também é termos cada vez mais gente a trabalhar de forma contínua e de forma cada vez mais afincada neste processo e, portanto, fazer parte da rede, no fundo, ajuda a solidificar esse processo. Muito bem. Muito obrigado, Sérgio. Vamos então passar aqui só a esta fase mais de perguntas e respostas. Eu convido-vos, se tiverem esclarecimentos a perguntar, que o façam no Q&A, porque fica muito mais prático para nós conseguirmos gerir as vossas dúvidas. Vou percorrer aqui rapidamente e convidar também aqui aos nossos dois palestrantes para darem uma vista de olhos nesse espaço de Q&A, mas aquilo que eu tenho reparado aqui como uma questão que surgiu várias vezes é se as entidades podem candidatar-se a ambos os regulamentos. Podem. E
uma das nossas opções de separar os dois programas foi exatamente para, primeiro, são duas abordagens diferentes, sim, eles podem concorrer a ambos. Muito bem. Sérgio, penso que também esta para ti, a nossa dúvida, já depois de termos lido o regulamento, é saber se estes programas podem ser remotos. Vou continuar a ler a pergunta, que é da Marta Silva. Temos intenção de manter o objetivo de ajudar na internacionalização e manter o fator internacional neste mundo normal. Obriga-nos a equacionar programas de aceleração digitais. O tema é desejavelmente, e apesar de eu ser de sermos todos favoráveis ao tema do digital, acreditamos que o presencial, se possível, tem muito mais potencial, e temos programas neste momento a decorrer digitalmente, e eu acho que todos aqueles que participam nesses programas percebem a diferença, especialmente porque acho que há um fator que é particularmente importante, que é o engagement entre as startups que participam nos programas, porque muitas vezes têm ideias complementares, muitas vezes têm soluções que podem trabalhar em conjunto uns com os outros, e portanto a solução para o meu problema às vezes está na startup que está comigo no mesmo programa, e portanto isso é o desejável. Naturalmente que vivemos todos numa equação de não sabemos exatamente quando é que isto vai ser possível e em condições, mas eu diria preferencialmente que os programas possam ser presenciais, esse tem uma enorme mais-valia. Ok, muito bem. Outra questão, Sérgio, em relação a estes programas. Existe um valor máximo por incubadora? Podem candidatar até ao limite de programas e startups? Não, o regulamento nisso é claro, o nosso apoio é por startup e temos investimento por startup e temos um número máximo de startups que podem participar nos programas. Ok, muito bem. Outra questão relacionada aqui com os projetos em candidatura, se têm de ser focados na tecnologia, inclusive os programas direcionados para o turismo gastronómico. Não tem. Aliás, temos tido programas na área da gastronomia. Não. A inovação para nós não é só um tema de tecnologia, e no caso do setor do turismo também não é muito menos será um tema. Acho que a componente de serviço, a componente de experiência é uma componente absolutamente essencial, e acredito que o programa da Portugal Ventures também apoia startups não tecnológicas e, portanto, desse ponto de vista... Muito bem, agora uma pergunta para a nossa secretária. O turismo de sol e praia, como vai ser gerido? Que promoção existe para cativar os estrangeiros, assim como os nacionais, a fazer férias seguras? Muito bem. São duas questões, em boa verdade. Em relação ao segundo ponto, foi hoje já anunciado um novo selo promovido pelo Turismo de Portugal, e basicamente é um selo que permite voluntário, portanto as empresas, os estabelecimentos turísticos e as empresas de animação turística, os operadores também, agências de viagem podem se candidatar. É um selo voluntário e que pretende distinguir aquelas empresas que cumprem requisitos mínimos associados à higiene e à segurança sanitária. É uma forma de mostrarmos que estamos juntos, que existe uma abordagem integrada ao mercado, a este vetor que eu vos falava há pouco, que tem a ver com a confiança, instigar confiança, cumprindo-se estritamente as regras básicas de saúde sanitária também. E essa é uma forma que temos para nos distinguir. Tanto quanto eu sei, é uma iniciativa pioneira a nível europeu, mesmo a nível mundial, e espero que as entidades possam aderir em massa, reconhecendo que é importante nesta altura observar determinadas regras e, mais do que observar essas regras, comunicar que essas regras estão a ser cumpridas. A parte da comunicação aqui é extremamente importante. E, portanto, eu respondi à segunda parte da questão. Nós estamos a preparar, relativamente à primeira parte agora, nós estamos a preparar um plano de retoma há 2 anos. O setor do turismo, como sabemos, é um setor que se encontra muito impactado com esta pandemia. Ainda assim estamos a preparar, aliás, ainda assim não, por causa disso estamos a preparar um plano de retoma há 2 anos, que visa, sobretudo, estimular a procura, quer de destinos de sol e praia, mas não só,
temos a perfeita consciência que esta fase que vivemos vai fixar novas normas, novos critérios de pesquisa e de seleção do destino turístico. A Sol e a Praia provavelmente manter-se-ão, mas não temos dúvidas que vai aparecer um apetite mais voraz por destinos que promovam a natureza, o bem-estar, experiências mais autênticas, ainda mais autênticas, promovidas não por grandes grupos, mas por pequenos grupos, por exemplo. E, portanto, são algumas das alterações que nós já estamos a prever nestes critérios de escolha e esperamos reestruturar a nossa oferta. Aliás, nós não precisamos de fazer grandes alterações, precisamos de fazer provavelmente algumas, mas a nossa oferta já é suficientemente elástica para endereçar estes novos apetites. E, portanto, vamos trabalhar a vários níveis. Num primeiro nível, vamos estimular a procura, como é óbvio, e depois teremos naturalmente também que passar pela reestruturação da oferta, alinhando-a a estas novas prioridades que vos dei nota, seja o turismo de saúde, seja o turismo natureza, seja o turismo cultural, enfim, todas estas novas valências que acreditamos que vão ser mais procuradas pelos turistas internacionais e nacionais. Deixem-me só dar-vos uma nota importante que tem a ver com o turismo doméstico, tem a ver com o peso e a importância que temos que dar ao nosso mercado interno. Mercado interno alargado também, aqui Espanha pode ter um contributo importante. Eu ainda ontem dizia que agosto de 2019, 50% das dormidas no mês de agosto de 2019 foram conseguidas à custa de 3 mercados, o nacional, o espanhol e o do Reino Unido. E, portanto, nós não temos necessidade, e ainda bem, de desfocar-nos nesta abordagem. Portanto, se nós conseguirmos identificar claramente os mercados prioritários, seja o mercado doméstico, seja o mercado alargado, e depois 2 ou 3 no contexto internacional, provavelmente o Reino Unido, a França e outros, enfim, que têm tido um peso relevante na procura do destino turístico de Portugal, sairemos reforçados nesta abordagem. E, portanto, passa muito por instigar a confiança, pelo foco na nossa abordagem e estimular naturalmente também o consumo interno alargado e reestruturando de alguma forma a oferta, de modo a ir ao encontro das expectativas e dos desejos neste novo contexto de normalidade, este novo normal que vos falava há pouco. Muito bem. Só aqui talvez para pedir para complementarem esta resposta ainda assim para a Rita, a Susana Pinto pergunta se já foi ponderada a união de esforços entre pares para o turismo em países fundamentais estrategicamente para a recuperação, com Espanha, França, Itália, Alemanha, etc. Isto é, fazer um projeto e plano turístico em conjunto. Uma ideia. Nós temos vindo a reunir e na próxima semana teremos mais uma nova reunião entre os responsáveis, todos os responsáveis do turismo dos vários governos no contexto da Comissão Europeia, da União Europeia, melhor dizendo, e também temos vindo a trabalhar de uma forma muito próxima com as entidades internacionais, seja a WTTC, seja a OMT. Temos várias ideias, vários projetos conjuntos e em breve também a esse nível teremos novidades. Faz todo sentido, esta sugestão faz todo sentido, ainda que nós todos, enfim, competimos pelo mesmo turista, não é? Porque, enfim, são os turistas que existem no nosso planeta, basicamente, não temos outros, portanto, os recursos são sempre escassos nessa medida, mas ainda assim faz muito sentido pensarmos num esforço conjunto para que o turismo possa voltar em força em várias geografias. E naturalmente Portugal, Espanha e outros países do sul da Europa em particular, estamos muito interessados e muito empenhados para instigar a tal confiança ao consumo que vos falava há pouco, sim. Muito bem, muito obrigado, Rita. Sérgio, aqui uma pergunta um pouco provocadora. A questão tem a ver com a relação com a hotelaria, de que as startups na área do turismo sempre tiveram que enfrentar
A palavra aqui utilizada foi um desprezo, entre aspas, então eu diria certo distanciamento da hotelaria, nomeadamente quando tentam estruturar produtos turísticos seamless e diferenciados. Que instrumentos é que podem ser desenvolvidos e implementados na fase de aceleração para estimular essa colaboração entre startups e hotelaria? Bem, nestas coisas eu tenho sempre uma máxima na vida que é quando temos um problema na nossa vida, tentemos não colocar a culpa nos outros, ou ver que os outros são a fonte do nosso problema, mas pensemos se não encontramos em nós a forma de o resolver. Essa é uma primeira reflexão, se quiserem, pessoal. Mas também aquilo que foi a nossa história nestes programas de aceleração acabou por provar isso. Ou seja, aquilo que nós tivemos do nosso lado foi, primeiro, trabalharmos e aprimorarmos as soluções que desenvolvemos, e hoje em dia, portanto, mostramos ao mundo hoteleiro e a todos aqueles que estão a desenvolver os seus negócios que as nossas propostas são sérias, que são exigentes, que têm potencial de mercado, que as ajudam, que apoiam as empresas a fazer alguma coisa melhor do que fazem hoje. E a prova disso, eu diria que a prova disso é que hoje em dia temos os principais grupos hoteleiros que valorizam e que trabalham muito o tema da inovação. O Grupo Stena faz parte dos nossos programas, o Grupo Vila Galé faz parte dos nossos programas, temos empresas como a Barraqueiro, como o Parque Sintra Montalua, ou seja, temos um conjunto cada vez mais alargado de parceiros que não apenas participam para beneficiar, mas como investem igualmente desse ponto de vista. E se o fazem, e aqui a racionalidade económica não tenho dúvidas nenhumas, se o fazem é porque veem valor. E, portanto, há aqui um trabalho do nosso lado de olharmos para resolver quais são os problemas que as empresas enfrentam e desenharmos soluções para resolver os problemas dessas empresas. Acredito que se o fizermos, se as ideias tiverem valor, quem está do lado de lá e tem os problemas olha para isto como uma oportunidade para resolver os seus problemas e no fundo, as relações estreitam-se. O nosso objetivo para este ano também de ter a ligação e de valorizar a ligação em termos de critérios de avaliação ao setor é exatamente para que isso aconteça de uma forma consistente, porque senão, desculpem a expressão, o exercício é um bocadinho estéril, não é? Porque se eu estou a desenvolver ideias que são geniais, mas não resolvem nenhum problema das empresas que estão no mundo a trabalhar com turistas, então as soluções são muito giras, mas não servem para nada, não é? Portanto, a lógica aqui é temos que resolver problemas do mundo real das empresas e isso é o nosso capital de vitória, não é? E aliás, temos muitos bons casos de startups que participaram dos nossos programas, que estão neste momento, em altura de crise, quando as empresas têm problemas enfrentam problemas de liquidez e de mercado, estão a vender. E, portanto, se estão a vender é porque são boas, não é? Muito bem. Estamos a aproximar ao final. Tínhamos combinado que seria um webinar de 55 minutos e chegámos agora exatamente a esse momento. Como eu vos tinha falado a todos os participantes, infelizmente não será possível responder a todas as perguntas, mas eu só vou aqui rapidamente pedir aos nossos palestrantes se identificaram alguma que ainda assim gostariam de responder no lote que está no Q&A, sendo que teremos o cuidado de as captar no final e tentar, no nosso Slack Nest, que eu já vos enviei no chat, o link, dar respostas às demais perguntas. Inclusivamente eu vi que há várias questões em relação ao selo, querem saber sobre regulamentação, como é que é atribuído, e nós vamos caçar essa informação para vos disponibilizar o mais rapidamente possível no nosso Slack do Nest. Para a Rita e para o Sérgio, alguma destas questões que vocês acham que ainda assim precisa de uma palavra final? Eu, por acaso, acho que há aqui, do Nuno Sardinha, há aqui uma referência explícita ao segmento de meetings that miss, não é? Penso que é isso que ele está a referir. Diz o Nuno que tem preocupações a nível deste segmento, o turismo de negócios, que estaria no final da linha em termos de recuperação de negócio. É de facto uma questão pertinente, nós temos vindo a acompanhar este segmento com especial atenção. Ainda não sabemos, há aqui uma grande incógnita, mas aí eu diria que a inovação e como é que vão ser de facto os grandes eventos de negócios do futuro, como é que vão ser as nossas feiras, como é que vão ser os nossos roadshows, é uma matéria que pode ser e deve ser objeto também de análise por via de uma lupa de inovação. E, portanto, aqui startups que possam contribuir neste tema são naturalmente muito bem-vindas,
porque de facto é uma incógnita que temos em Portugal, mas não só, a nível mundial. É um assunto que tem vindo a ser largamente discutido no contexto internacional e existem ainda poucas respostas para as muitas perguntas que subsistem. Não quero indicar nem relevar que ficará no fim da linha, não é isso? Ninguém ficará no fim da linha, ninguém ficará para trás, mas o segmento de negócios, o turismo de negócios, as grandes feiras, tal como as conhecemos até então, provavelmente vão ter que mudar. E vamos ter que pensar como. Se Portugal conseguir apresentar uma solução a este nível pioneira, uma reflexão alargada a este nível, seremos com certeza distinguidos e por isso mesmo. Portanto, peço também especial atenção a todos os empreendedores que estão nos a ouvir para poderem devotar alguma atenção a este tema, que é um tema complexo, mas muito importante também para o turismo. Muito bem. Últimas palavras? Sim, eu diria do nosso lado há aqui um conjunto de questões que são, se calhar, quase operacionais do ponto de vista de formulação de candidaturas. Aquilo que temos é eu deixei os contactos e, portanto, contactem-nos e esclareceremos as dúvidas que quem estiver interessado em desenvolver projetos ou acompanhar projetos. Acho que esse é outro tema também importante, porque temos aqui também perguntas de empresas, quer dizer, como é que eu me posso juntar? E, portanto, aqui a lógica é procuraremos fazer aqui a ponte entre as duas realidades, de aproximarem incubadoras e empresas para que isto de facto seja um ano de entrega. Eu acho que essa era a mensagem final que eu queria deixar. Este é um ano de entrega e de mostrarmos mais uma vez que o ecossistema é robusto e que está aqui para apoiar o setor. Fantástico. E a Rita, uma última palavra? Eu estou eternamente grata por esta oportunidade e ficarei ainda mais grata pelas novas oportunidades que se vão abrir com estes programas de aceleração. Acho que é muito importante instigarmos sempre este sentido de comunidade, de curiosidade, e com estes vetores que vos falava há pouco, instigar confiança. E, portanto, construindo sobre aquilo que o Sérgio dizia, eu diria que sim, é de facto um ano de entrega e é um ano de suor. No fim não vamos acabar em lágrimas, muito pelo contrário, serão lágrimas de alegria se as houverem e de muitos risos. Portanto, temos todas as condições para poder vingar. Reparem, o melhor destino turístico do mundo foi eleito pelos ativos que tem. E esses ativos não fugiram com a pandemia. Esses o vírus não conseguiu matar. E, portanto, estaremos cá, de forma resiliente para combater e para voltarmos em força, seguramente. Fantástico. Bom, com as palavras inspiradoras destes nossos dois convidados e palestrantes de hoje, despedimos-nos com a garantia de que as vossas questões ficarão aqui copiadas para conseguirmos responder nos nossos canais o mais possível. Vocês têm e-mail e inclusivamente a possibilidade de aderir a estas áreas colaborativas. Fiquem bem. Cuidem-se e participem também nos próximos webinars, temos muito ainda pela frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Roberto. Um beijinho para todos. Saúde para todos. Obrigado.